oferecido baseado na nossa experiência em clientes principalmente industriais, e na nossa competência, né, de engenharia e consultoria no mapeamento de processos e riscos, tá? A gente está usando aqui essa nova plataforma de comunicação da EBP Brasil, né? Esse é o segundo ciclo, né, de webinars que a gente está oferecendo, tá? Então, já gostaria de agradecer a participação de todos aí pela disponibilidade. E como eu estava dizendo, essa apresentação faz parte da segunda série de webinars, né? Agora no tema riscos ambientais e industriais, né? Novas abordagens de gestão, né? A segunda. Então, aqui, nós já tivemos 4 outras apresentações, né, desde gestão de risco na indústria, né, continuidade do negócio, né, gestão da continuidade do negócio, riscos em estruturas de alta criticidade, proteção e mitigando de riscos, né, como identificação e decisão, né, uma ferramenta para análise de custo-efetividade. E hoje a gente tem a apresentação do Programa Ambiental Preventivo, né, o PAP, tá? Bom, vamos lá, vou falar do PAP, tá? Caso vocês tenham perguntas, pode colocar no chat aí, no bate-papo aí do lado, que eu vou respondendo. No final vai ficar um tempinho para perguntas, mas se alguém quiser já adiantar algum ponto, pode ir colocando aí, tá? Bom, vamos lá. O que é o PAP, né? O que é o Programa Ambiental Preventivo, né? A primeira pergunta seria preventivo do quê, né? A resposta é um tanto óbvia, né, mas sua extensão nem tanto, né, a gente está falando de evitar danos, impactos, ou seja, controlar riscos, né, mas o grande diferencial aqui está no mapeamento de riscos ainda não conhecidos, né. Bom, então são riscos que vão causar danos, impactos em quê, né, essa lista também ela é bem grande, tá, mas geralmente são pessoas diretas ou indiretas, meio ambiente, solo, água, ar, todos os impactos diretos e indiretos, né, no meio ambiente, comunidades, bens, infraestrutura predial, local, tudo isso é abarcado aqui no PAP, né? Então, por isso que trata-se de um programa, tá? Dada a abrangência que o método de trabalho considera para a gestão do risco, né, das perdas e dos danos, tá? E do ponto de vista de gestão de risco, né, o PAP nos ajuda em diversos aspectos, né? A gestão de risco, ela pode ser conceituada nesse quadro a seguir, né? Esse quadro já tem sido apresentado aí nas outras sessões, né? E a gente está colocando aqui o PAP, principalmente como uma ferramenta adicional para essa gestão do risco aqui. Então, o principal ponto, assim, do PAP é trabalhar nessa parte dos riscos desconhecidos, né? Peraí, deixa eu colocar minha seta aqui. Tá aparecendo. Para trabalhar mais na parte dos riscos desconhecidos na etapa de abordagem preventiva, né? Então, e o conhecimento desses perigos é de suma importância. Sempre há uma parte que não é conhecida, né? E é justamente aqui que o PAP agrega valor, né? E por que ele consegue fazer isso, né? Ele combina conhecimento, experiência esse conhecimento e experiência da nossa área, e assim é possível jogar um pouco de luz, né, nesse quadrante de incertezas que existe nessa área aqui, né, e aí sim conseguir atuar preventivamente, né, e obviamente uma vez conhecidos esses perigos e potenciais danos, né, a gente trata dentro dessa gestão de risco todas as questões pertinentes, né, seguindo as etapas do quadro aqui, né, mas inicialmente buscando evitar e mitigar, tá? Então, esse é o ponto aqui onde o PAP se insere na gestão do risco, tá? Bom, mas e aí, como que o PAP nos ajuda, né? O Programa Ambiental Preventivo, né? Bom, aí temos um aspecto de cultura de prevenção. Essa cultura de prevenção nem sempre é a condição mais presente no nosso dia a dia, né? E o PAP é uma ferramenta que incentiva esta cultura, tá? Ela busca o entendimento dos riscos e da prevenção, né? Tudo isso é resumido depois em uma matriz de criticidade, onde é avaliada a aderência, né, perante ao dano, né?
os resultados dos levantamentos são consolidados nessa matriz, tá? Bom, o que vem do levantamento, né? É uma série de mapeamentos de riscos e processos, materiais envolvidos, que são consolidados nessa matriz, né? E nessa linha de mapeamentos, né, de levantamentos, como é que o programa trabalha, né? Então, seguindo aqui, bom, conceitualmente, ele é baseado nos bens, né, a proteger conforme a necessidade e as prioridades, né? E aí são definidas as formas de identificar, né, de mapear e verificar como seriam as proteções, né, nos próprios processos, né? Isso tudo é feito num mapeamento bem amplo, para tentar justamente enxergar aqueles perigos que não estão evidenciados, tá? E aí, como resultado, né, isso leva a uma complementação, um ajuste no formato da gestão e monitoramento desses riscos, tá? Bom, esses são os principais aspectos conceituais considerados no PAP, tá? Mas eu queria ressaltar mais uma vez aqui o que motiva, né, a realmente adotar esse tipo de abordagem. Em geral, há uma série de dados ambientais que traduzem uma esfera de conhecimento, né? Então, isso aqui é construído com base em atendimento legal, né, seja licenciamento, memorial de caracterização de empreendimento, né, o MCE, uma série de pontos que começam lá no início do empreendimento, né? E o objetivo do programa ambiental preventivo é expandir essa visão da realidade, né, sair dessa esfera que a gente tem de dados conhecidos, né, que refletem aquela realidade, mas entender até onde isso é possível, entender o que há escondido aqui, o que precisa ser considerado numa gestão de risco, né? Porque aqui é onde estão aqueles perigos desconhecidos, né, potenciais impactos que que muitas vezes só conhecemos da pior forma, né, ou seja, quando acontece alguma coisa, um acidente, uma denúncia, um vazamento, por aí vai, né? E aí você tem uma condição muito ruim que você tem que gerenciar uma crise, né, e não gerenciar o risco, tá? Então, saber um pouco mais, por exemplo, até onde os resíduos estão indo, como que é o trajeto de uma substância com potencial toxicidade, né, entrando no empreendimento e saindo por efluente líquido ou gasoso, todo esse mapeamento é importante para mostrar os potenciais riscos e aí ser avaliado em relação à sua criticidade e aí tomada uma ação nesse sentido, tá? Bom, e aí, como fazer isso, né, então? Bom, o como fazer parte aí, como já adiantei, né, identificar os bens a proteger, né, o meio ambiente, comunidades, as estruturas, né, correlacionar os riscos potenciais e impactos, né, revisar os balanços mássicos da unidade, né, revisar, até mesmo elaborar, né, tem muitos casos em que nem se tem balanço mássico, ou é um balanço mássico muito limitado, que aí exige uma elaboração. Baseado nisso, são definidos os gaps, né, feita uma avaliação de qualidade dos dados, o que é relevante, o que não é, o que é necessário buscar de mais informações, e aí sim complementar, ou começar a monitorar e ver, e enxergar o que está realmente acontecendo, tá? Então, e aí ao final, lógico, né, elaborar as medidas preventivas, né, estruturais, né, situações físicas, alguma coisa mais estrutural, ou não estruturais, uma simples mudança de processo, um comportamento, uma questão não estrutural mesmo, né. Bom, o conceito do PAP, ele é baseado nesses pontos, né, o conceito e a forma de fazer. Eu vou apresentar agora alguns casos, né, alguns exemplos de casos, né, o primeiro aqui que eu gostaria de trazer é um caso de um balanço hídrico, né, o conceito ele é bem simples, mas tem um trabalho que foi bastante complexo aqui, né, eu já estou passando aqui, deixa eu só voltar um ponto aqui, o conceito seria basicamente entender como que uma captação, né, de um fluxo hídrico ocorre, como que ele é distribuído e utilizado dentro de uma indústria, como são esses usos, reusos, recirculações, e como ele é descartado e com que qualidade ele é descartado, né. Então, baseado nesse conceito, né, isso aqui foi um trabalho em uma siderúrgica bastante grande, em que aqui eu só queria mostrar
complexidade do trabalho, foi bastante complicado correlacionar todos os dados, porque eram muitas unidades diferentes que não se conversavam em alguns momentos, ou que tinham seus dados assumidos como verdadeiros, e o balanço, de uma forma mais sistemática, mostrou que nem todos os dados eram realmente aqueles que eles estavam medindo, né? E isso, agora trazendo para um formato um pouquinho mais simplificado, para ter uma visão do todo, esse trabalho trouxe uma visão mais abrangente para toda a unidade, e aqui foi interessante, porque teve um ganho muito, muito substancial, em que centenas de milhares de reais, foi reduzido, né, em termos de custo com água, pois o balanço mostrou uma inconsistência, né, da ordem de 25% entre o que a vazão era consumida, entre uma vazão que era consumida, né, e paga, em relação ao que realmente estava acontecendo, né. Existia lá um sistema de medição que era muito, muito antigo, era assumido aquele dado como verdadeiro, utilizado isso como medida de pagamento para aquela entrada de água, e isso era extremamente relevante em termos de custo. Então, o balanço conseguiu mostrar que ali era um ponto muito sensível, que era necessário medir corretamente aquele dado. Na hora que houve a medição, reduziu em 25% o custo de entrada, e isso foi muito significativo, foi muito bom já de imediato, né? Além de todas os outros benefícios aqui e oportunidades que foram explorados, né? Principalmente também na parte de lançamento de efluentes e tudo mais. Bom, aqui era o ponto que eu queria destacar nesse estudo, baseado no balanço hídrico. Num outro caso aqui, a gente tem uma planta multipropósito, e aqui entra mais a questão do balanço mássico, né? Onde a gente tem uma situação de mudanças constantes no processo. A gente tem uma série de matérias-primas que ora não entram, né? Depende basicamente da rotina de produção daquele mês, daquele dia. E a partir dessa visão, né, foi possível identificar alguns pontos de atenção em relação às entradas das substâncias com algum potencial de toxicidade e como que elas estavam saindo, seja no produto, ou seja, por alguma fonte de emissão, ou por algum efluente, e como que isso estava acontecendo na unidade. Então, aqui é um trabalho que exige coletar bastante informação de campo, né? Essas informações, em geral, elas existem, mas elas estão um pouco desconectadas. O grande ponto do trabalho é conectá-la e colocá-la num formato em que seja possível entender os principais pontos de atenção, que são os riscos que a gente quer evitar e mitigar, né? E uma vez delineado todos esses pontos, inicialmente numa abordagem conceitual, né, com os dados disponíveis, a gente passa para uma etapa de monitoramento, de verificação, de confirmação, né, desses dados. Ou seja, se há um potencial saída de uma tal substância que não está sendo tratada de alguma forma que ele pode estar sendo um efluente, então o efluente tem que ser avaliado nesse ponto. Se ele está saindo num efluente gasoso, ele pode ser monitorado naquele ponto para confirmar se esse fluxo está realmente acontecendo, né? E não ser surpreendido com um fluxo que não é conhecido, né? Então, aqui um exemplo onde a gente vai com o objetivo de fazer a verificação, né, confirmar se esses dados estão coerentes, né? O balanço está indicando que deve estar saindo alguma coisa por aqui, então é verificado, é feita a coleta, a inspeção, a verificação, e aqui trabalhado um pouco no sentido de melhorar o sistema de monitoramento, né? Então, aqui é um ponto de controle de monitoramento que era realizado, e uma série de outros parâmetros que foram sugeridos para passar a monitorar. Basicamente, amplia bastante o campo de monitoramento de alguns parâmetros extremamente necessários para evitar algum potencial risco, tá? Então, essa é uma etapa de confirmação. Bom, e da parte de efluentes gasosos, né, a gente também tem as questões das emissões atmosféricas, né? Então, aqui ainda é um pouco, mais difícil de enxergar, porque é algo que você não enxerga, você não consegue ver facilmente, né? Mas pelo balanço há uma clara dispersão, uma clara lançamento de alguma substância, e
E aí, aqui pode ser trabalhado tanto no ponto de amostragem, checagem, confirmação em laboratório, e validação em campo, né, fazer a amostragem de alguns pontos, né, por conta da dispersão, não só na chaminé, mas para saber qual que é a abrangência do impacto, né. Então, o modelo de dispersão combinado com algumas amostragens, a gente consegue definir a abrangência desse impacto, e aí sim confirmar os riscos que estariam atrelados a esse tipo de trabalho. Bom, um outro ponto aqui que a gente tem colocado também, em relação ao plano de monitoramento, a gente tem uma situação, né, onde foram verificados alguns... Era realizado um monitoramento bem estabelecido já, do passado, por questões de licenciamento, mas uma avaliação mais profunda mostrou que os riscos poderiam estar dispersos ou ocorrendo em outras áreas, né? Então, todos esses novos pontos aqui passaram a integrar a malha de monitoramento para poder monitorar o que realmente importa ou para realmente o que realmente tem de risco e é pertinente para a atividade, né? Que vale a pena no sentido de gestão de risco, monitorar, né? Então, aqui você tinha uma visão muito, muito parcial, muito mínima, e aqui você passa a expandir essa visão, né? Como estava colocando no começo, né? A gente tem um início de alguns dados que refletem uma realidade, né? Baseada numa primeira abordagem. Isso pode mudar, isso tende a mudar, na verdade. E aqui, assim, a primeira parte geralmente está vinculada a uma questão legal. Quando você sai e passa a ter uma visão mais holística das suas atividades, você passa a enxergar outros riscos que, sim, podem te impactar e é necessário fazer a gestão. Tá? Então, esse seria um outro caso de plano de monitoramento que precisaria ser, que foi sugerido. Né? Bom, aqui uma pergunta natural, né? Que a gente sempre se depara, né? Então, o custo vai aumentar. É uma boa discussão, né? É uma situação que é uma pergunta que sempre vem. O custo tende a aumentar? Talvez tenda a aumentar, sim. Porém, há um outro fator aqui. Se o monitoramento é realizado de uma forma incompleta ou não focada nas áreas que realmente têm relevância, é dinheiro jogado fora também. Não tem utilidade, não te traz o que você precisa, né? Então, até em termos de custo, né, pelo menos direcionar para o que é mais importante, já é um grande ganho, né? E adequar os parâmetros, né? Você não precisa, talvez, ter uma gama de parâmetros, né, por ponto, né? Analisar uma gama de parâmetros em todos os pontos, você pode analisar menos parâmetros e em mais pontos, né? Isso já te dá um indício para o monitoramento, para uma desadequação aí do que é esperado, né? O importante aqui é ter certeza do que se quer fazer, do que se quer monitorar, ter entendimento da utilidade daquela informação. Tá? Então, esse era um terceiro caso que gostaria de apresentar. Bom, eu estou encerrando, a gente... assim, para encerrar, né, as considerações finais, né, para encerrar, os principais aspectos são esses, né, tratados pelo PAP, né, que é o Programa Ambiental Preventivo. Ele traz, além de uma série de oportunidades de melhorias, né, redução de perdas, né, ele faz com que riscos desconhecidos sejam trazidos à tona, né, utilizando essas ferramentas de mapeamento por balanço hídrico, balanço de massa, conhecimento do processo, né, avaliada a questão de saídas de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, toda a questão de efluentes, né, vazamentos, né, que podem gerar um passivo ambiental, e até delinear aí os riscos socioambientais, né, onde a própria atividade está inserida, tudo isso entra em conta, porque isso não deixa de ser um risco e tem que ser gerido, né? Bom, então, o PAP ele consegue trazer esses elementos, né, para expandir o campo de conhecimento de suas atividades, para que todos os riscos sejam avaliados e conforme a sua criticidade, então monitorados adequadamente, né? E aí sim, melhorar todo o modelo de gestão de riscos de uma atividade industrial. Bom, este é o PAP, né, o Programa Ambiental Preventivo. Eu estou à disposição para dúvidas, pode colocar as dúvidas aí no lado, opa, já tem uma aqui,
Peraí, deixa eu só aumentar aqui, não consigo enxergar direito. Enquanto isso, eu já vou... Vamos ver aqui. Com base na experiência, o valor imediato pode agregar. Isso. Pode ser aplicado em qualquer tipo de processo. Bom, primeiro, o valor agrega realmente nesse primeiro ponto que eu acho que eu destacaria, é você realmente conhecer os riscos no qual você está envolvido, né? Isso sim, pode ser aplicado em qualquer tipo de processo, obviamente que a grande relevância, a grande experiência que a gente tem na parte industrial, mas sim, pode ser sim aplicado em outras áreas, e seria um ponto de abordar dentro do PAP, de perder do caso. Aí realmente depende de caso a caso, né? Entender como está inserido, quais são os objetivos em termos de mapeamento do que já foi mapeado, o que precisa ser mapeado. Isso pode ser considerado sim, tá? Mas o valor agregado é realmente, principalmente, entender os riscos não conhecidos e conseguir direcionar os esforços de controle e monitoramento, né, para uma gestão mais efetiva, tá? Obrigado pela sua pergunta, Michele. Bom, enquanto o pessoal está escrevendo mais uma coisa, mais uma pergunta, eu vou reiterando aqui que esse é o último... Essa é a última sessão, né, na série de webinars do tema riscos ambientais, né, e industriais, né, novas abordagens de gestão. Então, a gente está encerrando essa série. Esse é o último apresentação. Pergunta aqui, Alessandro. O PAP apresenta como produto a valoração dos riscos. Olha, a valoração dos riscos é sempre uma grande discussão, né? Ele não entra inicialmente na valoração dos riscos, né? Isso pode até ser aplicado a outras ferramentas que foram apresentadas nas outras sessões, né? Existe uma ferramenta que pode trabalhar um pouquinho não exatamente com a valoração dos riscos, mas conseguir trabalhar um pouco mais na questão monetária do risco. O PAP, inicialmente, ele não aborda essa valoração, mas ele, pelo menos, ele traz essa identificação e como buscar a melhor forma de monitorar e confirmar a existência desses riscos. Tá bom, Alessandro? Se precisarem de mais alguma informação, quiserem conversar mais a respeito do PAP, que é esse Programa Ambiental Preventivo, como eu falei, é um programa porque ele é muito abrangente, né? Ele tem uma abrangência bastante ampla, e por isso que ele acaba sendo um programa, porque dele deriva uma série de outras ações, né? Bom, eu vou... Não sei se temos mais algum... Acho que já estamos no tempo. Eu tenho aqui uma orientação para clicar em algum questionário, para responder o questionário. Então, eu peço para vocês responderem o questionário. Antes de apertar o botão aqui, gostaria de agradecer a todos pela presença, tá? Pela participação, a presença aí virtual, né? Que é o nosso novo modo de trabalho. Então, e fico à disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Então, por favor, pedir que vocês respondessem os questionários e fico, mais uma vez, à disposição. Muito obrigado. Até mais, pessoal.